Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. Quero agradecer a você de casa que nos acompanha aqui todas as semanas e nós aqui também sempre seguimos primando por trazermos assuntos que a gente sabe que vão fazer diferença na vida de você de casa. E para isso a gente convidou aqui uma pessoa muito querida, a advogada Emily Moura, jovem advogada Emily Moura, que é especialista aí na área de direito imobiliário, entende de cartórios. Então a gente vai falar bastante aqui sobre o dia a dia e sobre temas que eu sei que vão fazer muita diferença para vocês. Vamos começar dando um bom dia para a nossa convidada, doutora Emily, bem-vinda. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, Patrick. É um prazer imensurável estar aqui com você, contribuindo com a sociedade marabaense por meio de conteúdos tão necessários, que por vezes a gente acaba esquecendo ou não dando a devida atenção para eles, mas que fazem total diferença na nossa vida. Perfeito, já te agradeço por estar aqui conosco, né? Eu que agradeço. A gente tem tentado algumas semanas aí te trazer aqui, conseguimos finalmente um tempo na sua agenda e quero agradecer também a tua mãe está aqui nos bastidores, a Eliane Moura, e mandar um abraço também pro teu pai, o Francisco Rodrigues, Sim. O F, né, como ele é Ótica conhecido, Maia. que faz parte lá da equipe da Óticas Noélia Maia, uma turma muito querida, e ele também é um joalheiro, né? Um joalheiro muito conhecido aqui em Marabá, sempre marcou história e quero, através da figura dele, homenagear todos que militam nessa área. Emily, você é uma jovem advogada, né? Recém pegou a sua OAB, né? E está agora podendo finalmente estrear advogando. Eu quero, primeiramente, falar sobre isso, porque as pessoas de casa também te conheçam, sabem. Sim, claro. Qual a tua autoridade para falar sobre o tema. E também pelo fato de que você é daqui, de Marabá, uma pessoa que se formou em Direito, com a tua capacidade e inteligência, poderia estar em qualquer lugar do mundo, escolheu continuar aqui em Marabá, militando aqui. E como é que você enveredou para o Direito? Bom, na verdade, eu sempre tive um pé no direito em razão da minha personalidade. Eu sempre gostei de saber o problema das pessoas e, principalmente, de resolver o problema das pessoas. Claro, de forma adequada para cada situação. Como você bem falou, eu nasci em Marabá, eu sou filha dessa cidade que eu tanto amo. Esse amor veio, claro, da minha vivência aqui e também por meio do meu pai, que ele é um apaixonado por essa cidade e ele sempre fala, ele não é paraense, muito menos marabaense, mas ele veio para cá e ele diz que essa cidade acolheu. Da mesma forma que acolheu ele, acolheu toda a nossa família. Então, aos 18 anos, eu me enveredei para o Direito, por meio da Faculdade de Carajás, concluí a minha graduação, os 5 anos de graduação no fim do ano de 2022. E durante esse período da graduação, eu tive muita experiência em escritório de advocacia. Eu sempre fui muito curiosa. Sim. Desde o segundo período da faculdade, mesmo sem saber a técnica, sem saber o direito, eu já queria estar inserida no escritório para saber qual seria a realidade do nosso sistema judiciário aqui em Marabá, do nosso sistema jurídico, sabe, das leis. Eu queria estar inteirada de tudo. Emily, eu imagino, né, que também você falou aí, né, sobre a militância nos escritórios, isso foi te ajudando a escolher em que área você queria militar, né? O direito é muito amplo, né? Tem várias áreas, e eu sei que também trabalhou junto a um cartório de imóveis aqui em Marabá, e eu acho que isso aí também te ajudou nas escolhas para o futuro. Com toda certeza. Inclusive, eu cumprimento a equipe do cartório de registro de imóveis, na pessoa do Dr. Marcos Alberto, que é o tabelião do nosso cartório de registro de imóveis de Marabá e de algumas regiões próximas aqui a Marabá. E foi um divisor de águas a minha experiência no cartório de registro de imóveis, porque durante a faculdade eu não tinha conhecimento dessa seara extrajudicial. Na faculdade nós ali aprendemos a lidar com o litígio. Sim. A ajuizar uma ação, a lidar com conflitos reais. Mas no extrajudicial é uma forma extremamente amigável, consensual de resolver os problemas e, o principal, de forma rápida. O que nós não temos na justiça comum, né? Porque, infelizmente, o judiciário enfrenta uma morosidade há muito tempo. Sim.
São muitos processos. Né? São muitos Tantas processos. áreas. São muitos processos de determinadas áreas, de variadas áreas, na verdade. E aí eu consegui enxergar um futuro promissor na seara extrajudicial, no cartório de registro de imóveis. Isso inclui regularização fundiária de imóveis urbanos, imóveis rurais, na questão de inventários, assessoria a inventários de forma extrajudicial, inclusive heranças. Uhum. Inclusive, em agosto de 2024, no dia 26, foi editada a resolução número 35 do CNJ. É uma resolução que fala sobre os inventários, né, sobre os atos extrajudiciais. Só para ficar claro para a turma de casa, CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. É o Conselho Nacional de Justiça, exatamente. Imagina-se que o CNJ vai sempre criar alguma coisa para facilitar a vida das pessoas. Sempre. Na verdade, o Conselho Nacional de Justiça sempre vai trabalhar pró-sociedade, pró-pessoas, né? Para facilitar e viabilizar. O que essa norma aí nos ajudou, essa que você citou? Até essa norma trouxe a novidade de que os inventários podem ser feitos em cartório, mesmo com a presença de menores ou pessoas incapazes. Até a edição dessa resolução, o inventário com menores incapazes só era possível no judiciário. Perfeito. Não tinha nenhuma outra saída. Com essa resolução, ficou muito mais fácil, muito mais acessível o acesso, né, a essa resolução. Dentro dessa lógica que você falou aí, estão outras mudanças recentes, por exemplo, no caso de separação, né, de casal, né, divórcio. Também. Que você também pode fazer de forma extrajudicial. Também. E também a mudança de nome, né, que antes você tinha que judicializar. Eu sei disso porque fiz uma mudança no meu nome para incluir um sobrenome de família e tive que esperar 6 anos para se resolver, com longa tramitação. Uma coisa que hoje em dia você pode fazer rapidamente no cartório, pagando, obviamente, os emolumentos, claro, as taxas. Com certeza. Mas que você pode fazer sem precisar judicializar. Sem precisar judicializar, você vai no cartório, pega o atendimento para o setor responsável e apresenta o requerimento, no caso. Você quer mudar o seu nome, você apresenta o requerimento referente a isso. Aí eles vão analisar a sua situação, vão passar um orçamento e você, em máximo 5 dias, vai ter a sua solução em mãos. Até para dar um exemplo aqui bastante conhecido da turma, já que foi citado muito essa semana, né? Por exemplo, o Gustavo Lima, o primeiro nome dele não é Gustavo, é Nivaldo. É Nivaldo, né? Então é um caso que compensaria, logicamente, se ele tivesse esse desejo, né? Já que ele é hoje amplamente conhecido como Gustavo, ele poderia rapidamente trocar o nome dele. Rapidamente. Né? Ou até manter o Nivaldo, né? Botava ali Gustavo Nivaldo, de repente, já que não quer tirar, mas poderia aderir o Gustavo ao nome dele sem nenhuma burocracia. Sem nenhuma burocracia, pela simples vontade dele. A vontade dele seria suficiente. Perfeito. Emily, agora que a turma de casa já está te conhecendo um pouco mais, já está sabendo de onde você veio e para onde você vai, eu te trouxe aqui porque eu entendo que a gente pode contribuir muito com a turma de casa, claro, principalmente nessa área aí do direito imobiliário, né? Qual a importância da regularização de um imóvel? A gente ouve muito sobre, né, segurança jurídica. Eu sei também que você tendo um imóvel regularizado no teu nome, tudo certinho, é mais fácil de você ir atrás, por exemplo, de financiamento no banco, para uma reforma, construção. Mas explica pra gente. Na verdade, ter um imóvel totalmente regularizado é evitar futuros litígios. Perfeito. Isso envolve herança, uma futura compra e venda, qualquer tipo de negócio jurídico, de negociação que venha a ser estabelecida futuramente, é evitada se o imóvel estiver regularizado. Por exemplo, quais são os requisitos, assim, quais são os primeiros passos, o que deveria ser observado antes de fazer a compra do imóvel? Ótimo. Seria o caso de observar se aquele imóvel, primeiramente, é primordial, se ele tem registro em matrícula. O que seria a matrícula do imóvel? É o RG do imóvel. Assim como nós temos o nosso RG, o nosso CPF, o imóvel também tem a sua matrícula, que é como se fosse o seu RG no cartório, certo? Primeiro passo é verificar se esse imóvel está registrado no cartório. Segundo, em nome de quem? Se ele está registrado em nome da pessoa que está querendo te vender, no caso. É preciso verificar se o imóvel tem dívidas municipais com a União, né? Até porque você tem que saber onde você vai investir os seus recursos financeiros. Talvez, se você venha adquirir um imóvel com dívidas com
com encargos financeiros, você, infelizmente, vai sofrer, o seu patrimônio vai sofrer. O seu patrimônio vai sofrer as consequências futuramente. Então, esses são os requisitos primordiais num processo de compra e venda de imóvel. Certo. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui para a turma de casa. Eu vou chutar um exemplo aqui para ver o que você me conta sobre esse exemplo. Eu tenho um casal ali que resolveu se separar, né? Eles eram casados num regime de comunhão de bens e, de repente, um dos lados resolveu vender, né, sem o conhecimento do outro lado, um imóvel que eles tinham. E tem ali esse candidato a comprador, o que ele deve se precaver naquele momento? Ele precisa se precaver se todas as partes estão cientes e anuentes, ou seja, se elas estão concordando com aquele feito, para que não venha ser impedido depois, ser embargado. É uma das razões pelas quais, imagino eu, um dos documentos exigidos no processo de negociação é justamente certidão de casamento. Certidão de casamento atualizada no máximo 90 dias na negociação, até porque é o tempo suficiente para ter algum tipo de averbação de uma informação necessária, né? Para que a outra parte venha conhecer. A averbação, por exemplo, numa certidão de casamento, é qualquer anotação que não alterando o registro ou o documento originário, mas é qualquer anotação feita, se o cônjuge separou, se faleceu, é anotado tudo na certidão de nascimento ou de casamento mediante a averbação. Certo. Você citou aí, a gente falou agora há pouco sobre heranças, né? Qual cuidado também que se deve ter em questões de herança envolvendo imóveis? O cuidado é na questão de verificar se os impostos... Se você vai fazer a abertura de um inventário, de um processo de sucessão, você tem que estar atento ao imposto que é recolhido durante esse processo, que é o ITCMD, é o imposto de competência estadual, né? Nós recolhemos aqui na Cefa, aqui em Marabá. E aí é preciso verificar se todos os herdeiros estão em concordância, até mesmo para verificar a possibilidade de ir para uma seara judicial ou para uma seara extrajudicial, uma vez que, se pelo menos imagina que são 5 herdeiros, desses 5 herdeiros, um não concorda com essa partilha, com essa divisão da herança, divisão dos bens, né, para falar assim. Nesse caso, um não concordando já requer que esse processo seja judicializado. Eu tenho visto muito situações como a seguinte, né? Às vezes aquele processo vai demorar um pouco, né? Porque tem também o seu trâmite, depois do falecimento daquele, né? Vamos lá, o patriarca da família, né? O matriarca da família. E esses filhos, em relação àquele imóvel, eles entram em acordo em relação a alugar aquele imóvel, não é isso? E aí há uma partilha igual do aluguel, é isso? Se assim eles concordarem mediante um contrato, é interessante que sempre formaliza a situação, não é? Com os locadores, no caso, com o locatário. E aí é interessante verificar se eles vão dividir o valor do aluguel entre eles. Geralmente acontece dessa forma, né? Se estão todo mundo de acordo, eles fazem dessa forma. Ou se não tivesse acordo, de repente um depósito judicial. Ou um depósito judicial. Perfeito. Turma, quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com essa jovem advogada, a doutora Emily Moura, que aceitou estar aqui conosco, está no bate-papo, porque olha, isso aqui foi só um aperitivo, essa reta final aqui a gente ainda tem muita dica para dar para vocês. A Emily entende bastante dessa área de registro de imóveis, etc. A gente tem muita dica ainda para passar para vocês. Eu agradeço quem está nos assistindo, a gente vai para um rápido intervalo, continue conosco aqui no SBT. De volta com Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. Quero lembrar você de casa que os nossos programas anteriores estão disponíveis lá no YouTube. Basta você digitar Observadores Marabá, que você encontra todos os programas anteriores, inclusive esse aqui. Quem quiser mandar para alguém, que tem dicas aqui ótimas da doutora Emily, que é a nossa convidada aqui de hoje, essa jovem advogada, doutora Emily Moura. Vamos jogar uma foto aqui, Salatiel, por favor. Eu coloquei aqui apenas ilustrativamente, doutora Emily, para a gente ver que Marabá tem crescido, né, de uma forma muito grande, né? Terrenos que antes eram terrenos
baldios, né? Ou Sim. terrenos que estavam ali parados. Hoje em dia alguém já está construindo para fazer um kitnet, né? Construir um prédio. A gente está mudando as características da cidade. Marabá crescia muito horizontalmente, agora ela já está crescendo verticalmente, Sim. com muitos prédios. E quais cuidados as pessoas precisam ter também, já aproveito para te perguntar, na hora de procurar um imóvel para alugar? Vamos lá, a gente tem uma cidade que tem uma característica, tem muitas universidades, universidades públicas e particulares, e as pessoas, né, vêm para cá para morar, para estudar, para trabalhar e vão atrás de um imóvel, né? Que cuidado se deve ter nesse momento? Nesse primeiro momento, em razão desse rápido crescimento da cidade de Marabá, ainda com esse crescimento exponencial da cidade, Sim. Infelizmente nós contamos com 80% dos imóveis irregulares. É muita coisa. Aí nós ainda não temos a cultura de trabalhar, de fazer as coisas de forma conforme a lei, sabe? Conforme a lei prevê, de forma que vai dar mais segurança jurídica, segurança pessoal e vai evitar problemas futuros. Perfeito. Nós ainda não temos essa visão, mas estamos caminhando, né? Já a nossa sociedade, as pessoas já deram o pontapé inicial, já foi dado o start para isso. A senhora falou no outro bloco sobre a importância de contrato. A importância de contrato. O que essa pessoa que está atrás, né, olhando pelo lado do consumidor, né, de quem vai alugar, que cuidados ela deve ter na hora que geralmente esse contrato já vem ali proposto pelo locatário ou pela imobiliária, se for uma imobiliária que está gerindo. Sim. Né? Essa pessoa que está indo atrás do imóvel, que cuidados ela deve ter na hora de ler essa minuta do contrato? É importante que ela leia toda a minuta de forma rigorosa, se possível, com a legislação ao lado. Perfeito. Né? Se ela não tiver essa oportunidade, que ela conte com o auxílio de uma pessoa especializada que vá ler e analisar aquele documento que está sendo proposto de forma racional e de forma legal. Ou seja, a procura de um... Me desculpe te Claro. interromper. A procura de um advogado nesse momento seria ideal, realmente. Seria ideal. Né? Talvez para evitar dissabores futuros. Seria ideal. Uhum. Às vezes nós achamos dispensáveis, né? Dispensável essa cultura, mas na verdade não é. É interessante contar com a ajuda de um profissional legalmente habilitado, um profissional especializado, para que ele livre você de um grande problema, de um grande sabor. De um contrato que 90% vai estar ao lado do locatário, Sim. Né? E 10% de quem está locando. Exatamente. Existem as cláusulas ali, às vezes numa letra menor, numa fonte menor, mas é preciso ler tudo. Adquirir a cultura da leitura. Essa tarefa não é do cartorário, né? Não. Chegou lá, assinou, está assinado. Essa tarefa não é dele. Uhum. Né? Se você assinou, significa que você está concordando com o que está ali no papel. É o que os nossos pais diziam do o acordado não sai caro, né? Exatamente. Acordou. Combinado não sai caro. O combinado não sai caro, perfeito. Você tem um trabalho que eu acho muito bacana, de utilização das suas redes sociais também para dar dicas para as pessoas. Eu acho muito legal e até no final aqui depois ao final do programa a gente vai colocar aqui o teu endereço nas redes sociais para alguém que eventualmente queira seguir e acompanhar essas dicas que a senhora sempre passa. E eu vou colocar um desses vídeos aqui pra gente. Vamos dar uma olhada. Gente, eu estava escutando uma mulher falar das dificuldades que ela está enfrentando para vender o seu imóvel que não é regularizado, né? Tá sendo muito burocrático, tá tendo uma dor de cabeça grande. E aí eu fiquei pensando que essa ainda não é uma realidade de Marabá, a questão da regularização de imóveis, né? Nós temos algumas casas com títulos, outras casas não têm título, as pessoas não se interessam em regularizar as suas propriedades por acharem que é muito burocrático, isso e aquilo. Mas eu acho um assunto pertinente e dica boa é aquela dica compartilhada. Então, eu trouxe 4 principais benefícios da regularização de imóveis. Então vamos lá, eu deixei só até aí, deixei o corte para que você conte aqui pra gente quais são esses benefícios da regularização do imóvel. Tá, o benefício é, como você falou no primeiro bloco, a segurança jurídica das partes. Ela vai ser proprietária de fato daquele imóvel, porque nós temos a seguinte ideia.
Você já ouviu falar, você já ouviu alguém falando que escriturou o imóvel dele? Sim. Ah, meu imóvel é escriturado, eu sou o dono. Ele diz isso. É muito comum. Só que, na verdade, o assinar um contrato de compra e venda, assinar uma escritura, não torna você dono do imóvel. O registro no cartório, quando você vai lá, apresenta o requerimento, a documentação no cartório, eles fazem a matrícula com o seu nome, é o ato que te torna proprietário. Agora ficou bem claro. É o que te Muito torna bom. proprietário. Então, um contrato sem estar registrado, uma escritura sem estar registrada, não te torna proprietário. É apenas a primeira etapa do registro. Ou seja, são importantes também, mas São importantes, sozinhos não garantem a tua segurança para o futuro. Exatamente. A regularização também valoriza o imóvel, Ótimo. por exemplo, exponencialmente. Se você ofereceu o seu imóvel à venda, ele regularizado e ele não regularizado, ele aumenta em 30% a 40% se ele estiver regularizado. Ou seja, é financeiramente interessante para quem está vendendo o imóvel. Muito possivelmente a pessoa no ato ali da barganha, da compra e venda, o comprador ele vai jogar isso em tela, né? Ele vai dizer, com certeza. mas você está me dando um imóvel aqui que eu vou ter dor de cabeça ainda jurídica com ele. Então, sim, isso deprecia o teu... Deprecia. Ele vai falar assim, além de eu estar pagando esse valor para você, eu ainda vou ter que pagar valor X no cartório. Então, aí sim que ele vai barganhar. Ele vai utilizar essa falta de regularização contra você mesmo no negócio jurídico futuro. Certo. Mais entendeu? Por exemplo, facilita o financiamento. O seu trâmite com os bancos fica muito mais facilitado se você tem o seu imóvel regularizado. Ou seja, vamos imaginar aqui uma pessoa que já tem uma casa, ela crédito. mora ali já há alguns anos e está atrás de crédito para uma reforma. Exatamente. Né, que é muito necessário, né? Um telhado que está caindo, ou qualquer situação, às vezes... porque tem a reforma que você faz por opção, porque você quer melhorar a tua casa, e tem a reforma para uma situação que você não estava guardando, né? A gente teve alguns dias atrás um vendaval aqui em Marabá que destelhou casas, etc. Você já imaginou você precisar de uma hora para outra fazer um investimento de trocar um telhado inteiro e não conseguir um financiamento no banco porque a tua documentação está em falta? Exatamente. E até você verificar essa documentação e deixar ela toda alinhada, como o banco requer, leva um tempo. Perfeito. Leva um tempo. Então, qual que é o interessante? Se preparar. Estar sempre de acordo com as diretrizes, estar sempre com a sua papelada em dia, né? Para eventual situação, você estar preparado e não perder tempo numa situação de... Muito bom. Vamos mais um vídeo. Olha, eu com certeza poderia ficar a noite inteira falando das coisas que me encantam no direito imobiliário, mas você perguntou a que mais me encanta. Então eu vou te dizer que a que mais me encanta é a possibilidade de resolver as demandas no extrajudicial, fora do judiciário, que infelizmente enfrenta uma morosidade muito grande, né? Por exemplo, você, dependendo da área, pode se debruçar sobre análise de contratos imobiliários, sobre uma regularização de imóveis, sobre o inventário extrajudicial. Todas essas demandas podem ser resolvidas junto ao cartório de registro de imóveis de forma mais célere. Assim, o seu cliente fica satisfeito de forma mais rápida e o advogado recebe os honorários dele também de forma mais rápida. Tá aí, tá até repetindo uma coisa que você já tinha falado, Sim, tinha explicado importante. no primeiro bloco, né, sobre o teu envolvimento com essa área e que te deixa muito feliz. Gostei demais desse vídeo aí e quero inclusive te incentivar que continue fazendo esse tipo de vídeo. Eu acho que no caso aí você está dividindo experiência tua que é acessível também para quem eventualmente esteja estudando direito hoje. Sim, a gente tem, né, muita certeza. gente que está estudando ainda e que talvez esteja em dúvida sobre para qual área. E volto a dizer, o direito é muito amplo, né? A pessoa pode, né, daqui a pouco querer ser servidor público, um delegado de polícia, um juiz. São possibilidades também que a carreira possibilita. Sim, exatamente. Eu já pensei em me dedicar ao estudo dos concursos públicos, o que também é um desafio. Só que, a partir da minha experiência em escritório de advocacia, eu me senti desafiada por essa profissão, porque ela é uma profissão para quem tem coragem. Ou seja, militar mesmo. É militar, para militar na advocacia, porque nós aqui, como advogados do interior, nós não temos
os mesmos benefícios que os advogados de cidades maiores têm, por exemplo. Então, aqui nós temos que militar por um judiciário melhor, nós precisamos militar em prol da própria advocacia, que por muitas vezes assim, acaba sendo vista de forma negativa, né? De forma depreciativa, mas na verdade é uma profissão muito honrosa. Doutora Emily, para quem ligou a TV agora, a gente está aqui com a doutora Emily Moura, né, jovem advogada, e eu tenho levado esse nosso bate-papo aqui, parte você dando dicas para a turma de casa e parte também você dividindo um pouquinho da tua experiência, uma vez que, né, eventualmente algum estudante de direito está nos assistindo, né, e eu acho que o que você está escolhendo para sua vida também serve de modelo para eles. E você cita ali no final do vídeo, quando você fala que, né, honorários, né, e de uma hora para outra o advogado ele é um profissional liberal. Sim. Ou seja, ele faz o salário dele, com as demandas dele, com as correrias dele. E isso eu acho que não é ensinado na faculdade, né? Não, de forma alguma. O famoso se virar nos 30. Na verdade, a faculdade de Direito ensina o direito. Ensina você analisar a legislação, você entender a doutrina, mas a advogar você aprende na prática. Não te ensina a ser o gerente da tua vida, porque você passa a gerir a tua vida, né? Não te ensina gestão de escritório, não te ensina como lidar com o cliente, o tratamento ao cliente, o que você deve fazer, não te ensina nada disso. Hoje em dia, nós dispomos de muitos artifícios, né? Cursos de prática advocatícia. Contamos também com pessoas, eu conto com pessoas muito capacitadas aqui em Marabá, que sempre me apoiaram e me disseram: Emily, vá por aqui que vai ser melhor. Então, é importante também ter uma boa relação com pessoas mais experientes na área. Ótimo. Né? Ter um bom network. Network é a palavra que deve estar associada à advocacia. Muito bom. Tá aí, ó, gostando de ver. A gente está conversando aqui com a doutora Emily Moura, essa jovem advogada, e eu agradeço a você que está nos acompanhando. A gente vai para mais um rápido intervalo. Continue conosco aqui no SBT. De volta com Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. Hoje estamos conversando aqui com a doutora Emily Moura, essa jovem advogada, que está se especializando aí no extrajudicial, segundo ela, né? Tentar ao máximo não colocar esse cliente dela cara a cara com o juiz. resolver de forma simples, né? Sim, o máximo. Resolver de forma simples. Doutora Emily, eu vou colocar mais um vídeo seu aqui, que eu tirei lá das suas redes sociais. Por favor, Salatiel. Herdeiro deixado de fora do inventário. Pode acontecer. E quando isso acontece, podemos analisar sob duas óticas, sob duas perspectivas. Se o inventário ainda está em andamento, ainda não houve a partilha de bens, ou se já foi finalizado e já houve a partilha de bens para cada herdeiro. Se, porventura, o inventário na seara judicial estiver em andamento, o herdeiro que ficou de fora pode, né, por meio do advogado, peticionar no processo, pedindo que ele seja incluído como herdeiro que também participe da partilha. Tranquilo. Agora, fica mais complexo quando o inventário já foi finalizado e os bens partilhados. Por quê? Ele precisa entrar com uma ação de anulação do inventário, né? E ele precisa agir com rapidez e com estratégia. Apesar de complexo, é totalmente possível que o juiz analise a situação e ele tenha o direito, né, à partilha como todos os outros tiveram. Doutora Emily, aproveitando essa sua fala aí, eu vou jogar um outro ingrediente, imaginando um cenário parecido com esse. Certo. Vamos imaginar aqui uma pessoa que ela, né, veio lá do Sul, lá ela tinha uma família, largou essa família, sumiu no mundo, veio morar aqui no Pará e constituiu uma nova família, né? Lá ela tinha um filho, que deixou lá, hoje em dia ela é uma pessoa, um adulto, e ela aqui, depois de muitos anos, uma nova família constituída, novos filhos, ela morreu, deixou um determinado patrimônio, e essa família daqui ela não tem conexão com a família de lá, mas o filho está lá, ele existe. Qualquer feito que seja, aí vem a pergunta, qualquer feito, imagino eu, que seja, ou atitudes que sejam tomadas aqui sem o conhecimento, ou sem incluir aquele filho lá do passado, entendo que são nulos, né? É totalmente anulável. Totalmente anulável. Até porque ele, como herdeiro, ainda que não tenha tido qualquer contato
com o seu pai, com a sua mãe, com o responsável, ele existe. Ele existe no mundo real, ele existe no mundo jurídico e ele tem direitos tanto quanto os outros que tiveram contato com os pais. E não é justo nem de longe que ele fique de fora. Acontece, na verdade, nós pensamos assim, será que isso existe? Isso existe. E muito. Às vezes, exatamente nessa realidade que você falou, nessa situação, e pessoas que sabem muito tempo depois, às vezes os próprios irmãos não tinham conhecimento dessa outra pessoa, mas ainda assim, se porventura tiver havido um inventário, uma partilha, é possível que esse inventário seja anulável. Eu te contei um caso hipotético, mas a história de Marabá tem muitos casos. Muitos. Tua mãe está aqui, a dona Eliane, com certeza ela conhece muitas pessoas que aconteceu isso aí, né? Marabá é uma cidade que, né, servidores públicos vieram para cá no passado, né? Enviados por órgãos federais, etc. Sim. Numa época que Marabá, né, não tinha tantas instituições como tem hoje e acabaram ficando, constituindo novas famílias e assim foi. E, enfim, não estamos aqui questionando a vida de ninguém. Não, jamais. Doutora, a lei permite contrato verbal? Existe esse contrato verbal? Existe o contrato verbal e ele tem validade também. Sim. Requer testemunhas, né? Testemunhas oculares, testemunhas que tenham visto a celebração daquele contrato. Mas sentou ali no restaurante, definiram que seria assim assado a determinada situação. Tem alguém para comprovar, tem alguém que estava presente ali, não é? Verificou essa celebração. Mas é interessante tudo ser formalizado. Vai num cartório, faz uma ata notarial do que foi dito, e ainda que tenha sido verbal, primeiramente, vai no cartório, faz uma ata notarial e formaliza aquilo. É importante sempre, não é desconfiança, não é desconfiar das pessoas, mas é se precaver, né, na mesma linha de pergunta, né? Os antigos usam muito esse termo. Tínhamos um contrato de gaveta. O que é? Primeiro explica para a turma o que é o chamado contrato de gaveta e qual o nível de validade dele para uma situação. O contrato de gaveta é aquele contrato em que nós baixamos o modelo dele na internet, por exemplo, numa compra e venda, numa locação, bem móvel ou imóvel, preenchemos ali com os dados interessados, assinamos e guardaram na gaveta. Ninguém foi a um cartório para Ninguém foi no cartório, ou seja, ele não tem validade jurídica até aquele momento, né? Ninguém reconheceu. Então, para o mundo jurídico, ele não existe, porque ele não foi apresentado. Ele não foi publicado. É publicado que eu falo assim, no tabelionato, dando visibilidade a quem poderia conferir a validade jurídica para ele. O certo mesmo estar lá registrado no cartório. Nem que seja para reconhecer uma assinatura. Hoje a gente está no mundo digital, né? Com facilidades aí, inclusive de... E eu acho, o que eu vou citar agora, eu acho muito, muito importante, porque até algum tempo atrás, para você reconhecer qualquer documento que dissesse respeito a uma outra cidade, a um outro estado, você tinha que ir lá realmente presencialmente. Sim. Agora a gente tem a figura do cartório online, né? Sim, tem. Explica pra gente aí. Tem essa. Hoje em dia você não precisa mais ir para outra cidade para assinar um documento. O cartório de notas, ele se encarrega disso. Ele faz uma videoconferência, ele entra em contato com a parte interessada, faz uma videoconferência por meio do e-notariado, né? Pelo menos aqui onde eu tive experiência era assim, por meio do e-notariado. E aí, como o tabelião tem fé pública, né? Ou seja, os atos deles são tidos como verdadeiros, ele lavra o escrevente autorizado, que também tem, ele lavra ali a procuração e ele assina digitalmente no ato da videoconferência. E hoje você tem a possibilidade também até de assinar um documento digitalmente. Assinar o documento digitalmente. Até algum tempo atrás você tinha que contratar, né, escritórios também para isso, mas hoje você pode fazer até pelo Gov, né? Pelo Gov, inclusive a plataforma do Gov é muito, muito útil. Ela te permite assinar de forma facilitada e com segurança, né? Até porque você precisa estar logado com o seu próprio login, claro. Não tem que ser de outra pessoa, não pode, na verdade, ser de outra pessoa. E você assina e tem uma validade, né? Nos cartórios, geralmente, eles aceitam a assinatura feita pelo e-notariado, que é uma plataforma também de assinatura digital. Além do Gov. Eu ia te fazer essa pergunta agora, para a gente explicar melhor para a turma de casa, o e-notariado é também uma ferramenta. É também uma ferramenta de assinatura eletrônica, assinatura digital. Eu tenho mais um vídeo, acho teu. Tem isso? Tem mais um vídeo aí, né, Celestial, por favor? Sobre o história anterior, imagina a seguinte situação.
João vende um imóvel para Pedro. Pedro imediatamente se muda para casa. Ou seja, em termos técnicos, ele é emitido na posse. Só que ele não leva o título, ou seja, o contrato de compra e venda para registro no cartório. Meses depois, João vende o mesmo imóvel para Maria, que diligentemente, rapidamente, faz o registro do contrato de compra e venda na matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis competente. Questiona-se então, de quem é a propriedade do imóvel? Embora os dois estivessem de boa fé, a propriedade do imóvel será de Maria, que levou o título a registro no cartório de imóveis, como prevê o Código Civil, como prevê a Lei de Registros Públicos, né? Os direitos reais somente nascem com o registro no cartório. Mas como é que se deve resolver a situação? Vai lá, eu cortei bem na Como é parte que se deve resolver a situação? Deixei para você explicar aqui. Essa situação é muito comum, de uma pessoa, de um vendedor, que vendeu o seu imóvel para duas pessoas diferentes. É como se fosse uma corrida dessas duas pessoas que compraram o imóvel. A quem se certificou e se preocupou em registrar o imóvel no cartório, ou seja, com registro na matrícula, ele vai efetivamente ser o proprietário do imóvel, e aquele que simplesmente se contentou com o contrato de compra e venda e não levou o contrato a registro. Certo. Nesse caso, para fins legais, a propriedade realmente vai ser daquele que registrou no cartório. Como foi falado no vídeo, embora os dois estivessem de boa fé, infelizmente, o segundo comprador que não levou o imóvel a registro foi o maior lesado, vamos assim dizer. Mas existe solução para as duas partes, tanto para a Maria, que registrou no cartório, quanto para o Pedro, no caso do vídeo. Que era o original lá. Mas não registrou no cartório. A Maria, ela pode entrar com uma ação judicial, nesse caso não tem jeito, a não ser que ela tenha um acordo assim, extrajudicial com o segundo comprador. Ela pode entrar com uma ação de emissão na posse contra Pedro. E Pedro, que comprou o imóvel mediante contrato, mas não levou a registro do vendedor, ele pode entrar com uma ação de perdas e danos, também na justiça. Então, nesse caso, nenhum dos compradores, embora reféns da má-fé do vendedor, ficariam desassistidos pela justiça. Tá aí, muito bem colocado. Eu tenho uma foto aí ainda, não é isso, Latinho? Coloca ela aqui. Pode passar mais uma, por favor. Doutor, eu trouxe aqui um loteamento, né, aqui em Marabá, mas essa foto ela está aqui apenas ilustrativamente, tá, turma? Eu não estou tratando desse caso especificamente. Eu percebo nas pessoas uma dificuldade de diferenciar quando ela está comprando um terreno dentro de um residencial, de um condomínio fechado, né? E quando é uma área como essa aqui, que é um loteamento urbano. Né? O loteamento urbano, ele tem a figura do incorporador, né? Que é quem vendeu os lotes, etc. Mas a partir daquele momento ali, ele passa a ser um bairro da cidade. Sim, ele passa a integrar o bairro da cidade. Teoricamente, quem tem que cuidar no dia a dia é a prefeitura. Sim, tanto na questão de cobrança de impostos, até porque a prefeitura faz sempre a cobrança de impostos, a questão de proporcionar a iluminação pública, a limpeza da cidade, no caso do loteamento, porque faz parte da cidade também. Então, é totalmente responsabilidade dela. É preciso que as pessoas tenham esse cuidado de saber que depois, né, elas não vão poder estar todo momento lá no pé do incorporador, né? Eles assinaram e estão sabendo que receberam aquilo lá. O incorporador ele não vai agir como pai pro morador. Não, na verdade, ele tem o seu imóvel, já adquiriu ele, e aí ele tem que zelar. Tem que zelar por aquele imóvel e quaisquer encargos que tiver, qualquer problema que tiver, ele tem a Prefeitura de Marabá ou ele tem os outros órgãos responsáveis, né? Que no caso não o incorporador. Perfeito. Depende da situação. Doutora Emily, nosso tempo estourou, né? Eu tinha uma lista aqui de várias perguntas para lhe fazer, mas primeiramente quero te agradecer por tirar esse tempinho, estar aqui conosco. Eu acho que o nosso bate-papo foi bastante elucidativo para a turma de casa, bastante instrutivo, de uma forma simples. Quero te desejar sucesso na tua carreira como advogada, por ter escolhido essa área tão nobre, que é o direito, e desejar que através da tua figura, né, outros jovens advogados aqui da nossa cidade que estão, né, escolhendo o seu caminho também possam se inspirar
e que a gente siga, né, avançando e crescendo como comunidade, como sociedade. Parabéns e sucesso. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade e pelo convite de ter vindo aqui ao seu programa. É uma honra para mim, porque desde muito tempo eu sou uma grande admiradora da sua pessoa, do seu trabalho. Obrigado em nome da nossa equipe. Sim, e com certeza irei me dedicar com todas as minhas forças, com toda a minha vontade a essa nobre profissão que é a advocacia e, claro, sempre em prol do melhor para a sociedade, para aquele que estiver desassistido ou precisando de um auxílio jurídico. Que bom. E aos estudantes de direito, na verdade, aos estudantes de direito não, a todas as pessoas. É importante que nós nunca deixemos de estudar, nunca deixemos de procurar melhorar, né, em todas as áreas, mas nesse caso no estudo, devemos nos colocar na posição de eternos aprendizes. Eu sempre gosto de falar uma frase de assim, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais eu sinto que eu não sei nada e que preciso estudar ainda mais. Tá aí, uma ótima mensagem final dessa jovem doutora Emily Moura. Eu quero mandar mais um abraço mais uma vez para o Francisco, pai dela, né, o nosso querido F, e também a Eliane, mãe dela, está aqui nos bastidores. Parabenizar vocês também pelo êxito na criação da filha e desejar sucesso para todos vocês. Obrigada. Emily, obrigado. Um bom dia para você, um bom restante de domingo. Para você de casa também que nos acompanhou, espero que tenha gostado. E volto a lembrar que esse programa está à disposição no YouTube para a hora que vocês quiserem rever, mandar para alguém. Fiquem à vontade. Um ótimo domingo a todos e até semana que vem aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.